acho que não podemos continuar a pensar em progresso, em desenvolvimento, em melhoria das condições de vida da nossa população se não dermos história. Eu não acredito num futuro sem conhecimento do passado. Não acredito que podemos construir um futuro sem conhecimento do passado. Isso todos os filósofos dirão-te isso, que se leres, todos os historiadores dizem isso, e todos os políticos, grandes políticos do mundo sabem isso. Se fores aos Estados Unidos, começam a ensinar às crianças a história desde o berço. Logo põe a bandeirinha e a fotografia do Lincoln, não é? A França, a mesma coisa. Em Portugal, o meu filho, a primeira canção que soube era sobre o Dom Henrique, não é? Porque pus no jardim de infância, a primeira canção que lhe ensinaram era a espada lá do Dom Henrique. Aqui não. Aqui os nossos alunos chegam à universidade sem conhecer um pedaço da história de Cabo Verde. Não estou a falar da luta, nem estou a falar de Cabral. Se não querem, paciência, esqueçam. Mas sobre a história de Cabo Verde, quer dizer, nada, absolutamente nada. Depende da boa vontade do professor, porque nós, no nosso currículo, agora não sei, parece que ia haver novos currículos no liceu, mas no antigo currículo do liceu, ou ainda devem ser ainda os mesmos, nós tínhamos cultura cabo-verdiana. Eu nunca entendi como é que nós damos cultura sem dar história, não é? Porque, como tu sabes, cultura é o ramo da história, a cultura nasce da história. Se tu tens crioulo, é porque houve uma história que fez com que houvesse língua crioula. Se tens o batuque, é porque houve uma história que fez com que houvesse o batuque. Se tens coladeira, é porque também houve uma história que criou o ambiente para haver coladeira. Quer dizer, não existe cultura sem a história. A cultura é o filho da história, não é? É um dos filhos da história. Então, mas tu dás cultura cabo-verdiana e não dás história. E por isso depende do professor. Se o professor for uma pessoa que se interessa em história, dá história. Se não se interessa, não dá. Dá os claridosos, dá o batuque, dá o que lhe der na gana, não é? Compreendes? Por isso, tu chegas à universidade com alunos que vão fazer direito e que não sabem nada sobre história. Absolutamente nada. Eu não entendo como é que uma pessoa pode ser um bom jurista, um bom juiz, se não conhece a história. Porque tu, para conheceres a população, para poder julgar uma população, para poderes entender uma população, tens que conhecer a história. Há uma coisa que o Aristides Pereira me disse uma vez, e eu acho que foi um desabafo que ele me disse, e eu tenho, às vezes dou-lhe razão. Ele disse que quando o PAIGC chegou a Cabo Verde, não conhecia a história, não conhecia o cabo-verdiano, tinha uma ideia idílica do cabo-verdiano, porque saíram daqui muitos jovens, não é? E não conheciam a realidade cabo-verdiana, e vieram cá com uma ideia idílica de Cabo Verde, quando a realidade foi muito diferente, não é? E para tu conheceres, poderes dar os passos necessários em política, tu tens que saber história. E nós aqui não damos história, não sei porquê, não damos história. Mas isso é uma decisão política. Eu pensava que com o PAIGC, no PAICB no poder, isso ia mudar, mas não mudou. Acho que há um interesse da nossa elite em não dar história. Só me parece isso, que há um interesse da nossa elite em não dar história, porque é controverso, de certa maneira, a verdadeira história cabo-verdiana é controversa, há muita gente que não aceita. Quando nós dizemos que fomos uma sociedade de base escravocrata, não é? Há muita gente que renega. Isso até hoje. Quando é a realidade pura e simples. Fomos a primeira sociedade escravocrata da era moderna e do Atlântico. Isso não há dúvida nenhuma, toda a documentação prova isso.